Roberto, por favor, faz a leitura aí da nossa mensagem. Estão me ouvindo? Sim, Sim, Mensagem de ambientação número 16. Algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. É isso. pode Não tenho comentar. nada para. Ah, meu Deus do céu, isso é um desafio para mim. É isso aí. Tá bom. Ah, acho que ali são as virtudes, né, que a gente gostaria, seria o ideal a gente ter, né? Ser amigo, né? Enfim, não deu tempo de refletir, não. Eu precisaria pensar um pouco. Me pegou de Tá bem. surpresa. Na verdade, Mas o melhor André, de tudo ali, que o vencedor é o que vence a si mesmo. Acho que aquilo ali reduz a tudo, ali, tudo, né? Vencedor é o que vence a si mesmo. Acho que eu ficaria com essa aqui, ok, bem para mim. ok. Na verdade, André Luiz, realmente ele traz um entendimento a respeito dessas características, né, que muitos de nós temos ou desejamos ter. E para que a gente entenda melhor esses conceitos, ele então descreveu aqui essas definições. E que cada um vai fazer a sua própria observação, saber o quanto nós estamos próximos ou distantes disso, né? Aqueles que nós entendemos que estamos distantes e dispostos a edificá-los em nós, que nós possamos fazer esse esforço, né, de transformação. Então, tá aí essa dica, né, que o André nos traz. Vamos então à nossa prece. Obrigado, Roberto. Boa noite a todos. Deus, que sua infinita misericórdia, abençoe a todos nós na noite de hoje, para mais um dia de estudo, de aprendizado, e que possamos, né, com o nosso esforço, a nossa boa vontade, a nossa perseverança, um dia também possuir essas virtudes citadas no texto. Obrigada, Jesus, por todas as bênçãos que nos dá todos os dias, desde o momento que a gente acorda até a hora de dormir. Com certeza, você está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo para o caminho do bem. Abençoe ao Valdenir, ao Mauro e a todos que aqui estão e os que não puderam também e suas famílias. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Rosemary. Então, passar a palavra para o Valdenir. Carlão vai ser o nosso leitor da noite de hoje. Vamos ao nosso trabalho. estamos fechando aqui o Evangelho, gente. Estamos reta final do Evangelho. Vamos começar pensando aqui no livro Foi Céu e Inferno, que a gente vai dar continuidade desse trabalho. Quem não o tem, adquira-o, de preferência aqueles mais antigos, edições anteriores, ok? Vamos lá, Carlão. Uma boa noite a todos. Pelos espíritos endurecidos. 75. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam o nome de Deus.
São essas almas endurecidas que após a morte se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Capítulo 10, número 6, capítulo 12, números 5 e 6. Capítulo 10. Os que são misericordiosos, isso nos remete à misericórdia. E capítulo 12, amai os vossos inimigos. Então, precisamos, acima de tudo, levar em consideração uma fala do Cristo a Pedro, numa conversa com Pedro. Está lá narrado por Humberto de Campos. Pedro, os homens são muito mais ignorantes do que maus. Então, esses espíritos, como diz aqui, endurecidos, são extremamente sofredores. São espíritos, são irmãos nossos que merecem nosso respeito, nossa solidariedade, nosso amor, nosso carinho, até porque só com esse sentimento contrário ao que eles têm é que eles vão se tocarem, vão serem tocados. Então a gente tem que ter esse cuidado de quando olhar para esses irmãos ou quando ler alguma coisa a respeito desses irmãos, não os amaldiçoar, não entendê-los como espíritos maus, mas sim como espíritos ainda ignorantes, mas que todos eles serão espíritos puros um dia. E mais que tudo, que nós também, aí me permito usar a primeira pessoa do singular, que eu também já passei por essa situação de espírito endurecido. Que eu preciso ter caridade para esses irmãos. A caridade que Jesus tem para conosco, em função das nossas dificuldades. Sempre teve, né? Quando ele estava lá na cruz, ele pede ao Pai que nos perdoe. Mesmo nós tendo a sociedade. E como nós somos reencarnacionistas, há uma possibilidade de termos estado lá também. E o Pai, e Jesus pede ao Pai que nos perdoe. Então precisamos olhar para esses irmãos com esse olhar caridoso. Nas terças-feiras, eu tenho participado, venho participando de uma reunião mediúnica, reunião de estudos e depois uma reunião mediúnica. E sempre vem para cá, sai de lá e vem direto para cá. E hoje vai trazer um pouco, por isso pedi ao Mauro aí para tocar, porque talvez eu não chegasse a tempo. Mas a gente vê o quanto esses irmãos sofrem, o quanto esses irmãos sentem dor. É claro que eles negam a dor. É claro que eles dizem que não estão sentindo dor. Eles estão sentindo ódio. Mas não existe dor maior do que a dor do ódio. Então a gente vai olhar para esses irmãos como irmãos efetivamente, não como adversários ou como inimigos, principalmente como inimigo. Adversário até pode ser. Ele pode se colocar como nosso adversário, mas nós nunca devemos nos colocar como adversário desses irmãos. São irmãos nossos que merecem carinho, respeito, atenção, acolhimento. É o que nós tivemos quando estávamos nesta situação, quando éramos espíritos endurecidos e rebeldes. Diga, Sandra Mirabelli, você está muda. Eu peguei um gancho, estão me ouvindo? Sim, Do que você falou aí, e isso mexe sempre com o meu coração. Por quê? Esses irmãos que você está falando, sofredores, são os que não são vistos, né? Não são ouvidos pela maior parte das pessoas. E aqueles que têm essas sensações de ver, ouvir, são aqueles que os percebem, né? E sendo assim, muitos pensamentos podem vir do tipo: ah, eu não estou vendo, então deixa para lá. Ah, ele mesmo resolve sozinho suas problemáticas. Ele está no mundo espiritual.
mas a gente sabe que quando eles sentem que são ouvidos, ou analisados, ou pelo menos um pouco de atenção que seja, eles ficam tão gratos porque saem de um ponto de vista de ódio mesmo, como você falou, exatamente como você falou, para uma sensação menos endurecida. E isso é muito pertinente, isso mexe com o meu coração e faz a gente se sentir não importante, não é isso, não é isso que eu quero dizer. Que eles são como essas pessoas que estão no frio, sem casaco, estão sem alimento, estão sem apoio, mas eles, na verdade, precisam de pelo menos um ouvido, enfim, eles precisam de atenção. Então, eu concordo plenamente com você e isso é muito, toca muito a minha alma, meu espírito. Obrigada. Caridade acima de tudo. E caridade é benevolência, indulgência, como diz aqui o capítulo 10, bem-aventurados que são indulgentes, e perdão. Então nós precisamos acolher esses irmãos com respeito, com carinho, com o amor que nos seja possível demonstrar. Olá, Vamos lá. Verônica, seja bem-vinda. Oi, meus amores. A Tudo Verônica bem? Espero voltou? que sim. Que bom. Voltei. Falei Seja que eu ia bem-vinda. voltar. Seja Obrigada, bem-vinda. Valdenia. Um beijão. Muito bom. Estamos no capítulo 28 do Evangelho, item 75. Vamos lá, Carlão. Vamos lá. Duas categorias há bem distintas de espíritos perversos: a dos que francamente maus e a dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Aí vale a pena parar um pouquinho aí, né? Os, os hipócritas são muito mais difíceis de serem tratados, de se dialogar com eles, porque eles são fingidos. É como diz o Kardec, como diz o adjetivo do Kardec, eles são hipócritas. Eles não se vexam de usar de nomes veneráveis, de nome respeitável, para se passar, ou para tentar, pelo menos, se passar por aquilo que eles não são. Os que sofrem, os, os que sentem dor, porque esses ainda não sentem dor, os hipócritas ainda não sentem dor, mas os que sentem dor, fica mais fácil quando você os acolhe, quando você os ouve. E quando eu digo ouvir aqui, não digo ouvir com ouvidos físicos, mas ouvir com o coração, metaforicamente, obviamente, mas ouvi-los com o coração, ouvi-los com o ouvido da alma. Ainda agora há pouco estava de novo, né? Estava na reunião mediúnica e o Espírito lembrou um ensinamento do Jung, quando ele diz: você pode conhecer todas as técnicas da psicoterapia, saber todas as teorias, mas quando for atender uma alma, seja apenas uma alma. Então, isso é fantástico. É nos colocar no local, no lugar do outro, nos colocar na posição do outro. Por que que esse irmão está nessa situação? E esses irmãos que ainda estão na situação dos hipócritas, dos fingidos, realmente, como diz Kardec, são muito mais difíceis de serem atendidos, serem tratados, porque são hipócritas, mas não são imunes ao amor. O amor é capaz de movê-los. O acolhimento sincero é capaz de movê-los. Mas o acolhimento sincero é capaz de mexer com eles. E muitas vezes eles reclamam disso. E nunca tinham sido tratados como a gente o trata na reunião mediúnica. Então, esses espíritos também, mesmo os hipócritas, precisam ser atendidos, recebidos, acolhidos com respeito, com carinho, com amor. De novo,
o amor que podemos dar, dentro do nosso nível de entendimento de amor. Continuemos? Se alguém quiser parar, por favor, fique à vontade para parar, tá? Vamos lá. Aqueles, ou seja, os francamente maus, né? As Uhum. mais das vezes são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Praticam o mal, o mais por instinto do que por cálculo, e não procuram passar por melhores do que são. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio de perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Eles não Através. tentam. Só um minuto, Carlos. Eles não tentam enganar. Eles não tentam se passar por aquilo que eles não são. Então fica mais fácil. Eu quero o mal de todo mundo. Fica mais fácil você entender e conversar e trabalhar com esse companheiro do que aquele que fingidamente não sente dor, não sente nada, mas são meio que, por favor, com todas as ressalvas, tá? Com todas as aspas, mas são meio que psicopatas. O psicopata não tem sentimento. O psicopata tem um objetivo e ele vai atender, ele vai atrás do objetivo dele por qualquer meio. Para ele, o fim justifica os meios. Para o psicopata, o fim justifica os meios. Esses irmãos, guardados as devidas proporções, têm esse tipo de sentimento. Eles não têm sentimento. Eles fazem qualquer coisa. Agora, é claro que, de novo, o amor é capaz de movê-los. O amor sincero é capaz de movê-los. Diga, Carlos. Eu estou entendendo aqui que ele está falando como se fosse esse tratamento, né? Esse desabrochar que ele está falando, seria num contexto mediúnico, numa reunião, alguma coisa assim? Porque Para, me ficou. para nós encarnados, essa comunicação sempre se dá numa reunião mediúnica, pelo menos fisicamente. É claro que durante o desdobramento, durante a emancipação da alma, a gente pode até encontrar com esse espírito e trabalhar no plano espiritual. Mas, em princípio, isso se dá nas reuniões mediúnicas. Agora, é claro que não é não só nas reuniões mediúnicas, porque senão, antes de 1857, esses espíritos não eram tratados. Antes da doutrina espírita, esses espíritos não eram atendidos. Eles sempre são atendidos. É que às vezes eles estão num nível tal de materialização, de materialidade, que eles não conseguem ver ou ouvir espíritos. Eles precisam ouvir encarnados. Eles precisam ouvir, precisam nos ouvir, precisam ouvir a nossa voz. E aí é onde os espíritos os trazem para eles serem atendidos nas reuniões mediúnicas. Entendi. Só completar um pouquinho, Mauro, rapidinho. Sim, por favor. Essa firmeza aliada à benevolência. Qual assim, para quem trabalha, né? Qual o limite aí de essa firmeza não se tornar uma grosseria e você acabar perdendo a benevolência que você está tentando fazer ali? Olha, Carlos, cada um tem a sua característica. Eu penso sempre naquela regra áurea do cristianismo. Faça ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse. Como é que você gostaria de ser recebido? Você fez um mal, você cometeu um equívoco, você que matou alguém, sei lá. Como é que você gostaria de ser recebido? Assim, você precisa se resgatar o seu débito, mas precisa ser um resgate digno, um resgate amoroso. É o dizer não para uma criança. Como é que se diz não para uma criança? A gente não diz não por maldade. Diz não porque ela precisa de limites, porque ela pode correr risco, porque ela pode causar acidente em função da ignorância, em função do desconhecimento. Diga, Mauro. Lembrando, né, que cada comunicação é diferente, né? Cada característica do irmão espiritual que se apresente
é diferente. Uhum. A intenção dele naquele momento da comunicação, tudo isso é levado em consideração e vai modular a sua maneira de interagir com ele, né? Então, a firmeza não é ser grosseiro, é ter um posicionamento firme, não ceder às possíveis enredamentos que eles tragam nos seus argumentos, né? E aí eu sugiro aqui a todos que depois busquem lá no livro Devassando o Invisível, da Dona Ivone Pereira, no capítulo que vai falar sobre o beletrista, Uhum. e ele vai tratar exatamente dessa situação. Um irmão espiritual inferior e que ele, então, ele está desencarnado e ele propõe a Dona Ivone escrever um livro a respeito de um drama que ele leva ela a assistir. E aí ela falou assim: olha, eu não posso dar a resposta agora, eu tenho que levar essa sua proposta aos espíritos superiores que coordenam esse meu trabalho, né? E aí, tudo bem, ele fica na dele, não fala nem que sim nem que não. E ela então consulta essa espiritualidade, não teve resposta. E aí ela então diz assim: olha, eu não vou poder te atender, eu não vou poder ser porta-voz, né, instrumento para esse livro, e deu lá todas as considerações, né, de uma obra que seja, que queira receber uma chancela espírita, né, que tem que ter uma determinada formatação, né, de o que motivou aquela situação, a situação em si e as consequências morais daquele gênero. Isso não tinha no contexto, né? Seria um livro que não responderia a esses quesitos, que ele poderia buscar a outras pessoas, né? Outras pessoas que poderiam servir de porta-voz dele para as intenções dele. Então, resumindo, ela não foi porta-voz dele. Mas aí ele falou assim: mas você está recusando me auxiliar? Ela falou: não, te auxiliar jamais, eu não estou recusando te auxiliar, né? Pelo contrário, eu estou aqui disposta a te ajudar. E falou uma série de coisas que ele poderia buscar fazer para sair da situação que ele se apresentou e ter uma condição espiritual melhor. Ele sai, então, mudo, não falou nem que A nem que B, e ela, então, propõe, dentro das orientações que ela levou, que ele permanecesse, que ele frequentasse os estudos, não só que a casa espírita fazia nos grupos de estudo, como também os que ela própria fazia diariamente. E ele, como médico que foi, poderia ajudar nos receituários para as pessoas que lá chegavam doentes e, como Bezerra de Menezes já fazia, né, com receituário homeopático, ele poderia, com o conhecimento que tem, ajudar aquelas pessoas. Ele não disse nem que sim, nem que não, sumiu do mapa. 7 anos depois, quando ela vai escrever um artigo para um jornal, ela então é tomada de súbito, né, sem ter feito preparação, prece, nada, ela é tomada de súbito e escreve uma novela, né, só que não assina embaixo. E ela pede: meu irmão, assina, porque se você não assinar, isso não vai ser publicado, não vai ter valor, né? Você não vai conseguir publicar. E aí o Bezerra de Menezes vem e falou: eu vou falar sobre isso. Depois eu vou falar sobre isso para você, te esclarecer. Por que eu estou trazendo fazendo esse preâmbulo todo do que nós estamos falando? Esse espírito, nesse intervalo de 27 anos, ele a acompanhou,
ele frequentou as reuniões de estudo, ele a acompanhava nos estudos, ele a inspirou nos receituários, né? Ou seja, todas aquelas orientações que ela deu a ele buscou fazer no plano espiritual. E isso foi melhorando ele, né? E aí depois, então, Bezerra vem e fala que ele era um pupilo dele, que ele estava orientando, acompanhando, para que ele pudesse sair daquela condição de sofrimento e ter uma oportunidade reencarnatória melhor, que foi a pedido do próprio Bezerra que ele levasse essa proposta para ela, para a Dona Ivone, porque era um teste que ela precisava passar, né? E por isso ela não teve o retorno da espiritualidade superior orientando o que ela tinha que fazer. Ela tinha que decidir por ela própria, né? E graças a Deus ela venceu a prova, né? Fez a Então, escolha certa. fez a escolha certa. Então, falando, puxando o gancho do que o Carlos trouxe, né? Essa questão da nossa condição espiritual, ela nunca será formatada dentro de um padrão estabelecido em que todos vão ter que se encaixar ali. Não. Cada um segundo a sua necessidade, segundo as suas condições espirituais, segundo as suas motivações, uma série de outros fatores vão contribuir para que nós, mesmo estando no plano espiritual, tenhamos a oportunidade de revermos nossas posições. E aí entra, trabalho mediúnico entra, né? Porque muitas das vezes no plano espiritual não é possível esse acesso direto, e no plano e na reunião mediúnica é possível ser feito isso, né? Somado às orientações no plano espiritual, somado principalmente às reflexões de cada um de nós, que podem ser feitas aqui, enquanto estamos aqui, né? Porque nós estamos fazendo a mesma coisa que eles fizeram, estão fazendo, só que no plano espiritual. Nós estamos encarnados. Estamos estudando, estamos trocando experiências, estamos recebendo orientações, estamos tendo todo a condição de refletirmos do que somos hoje e queremos ser amanhã. O que está nos faltando? A decisão. Tomarmos a decisão de posturas novas e renovadas, né? Que é o que eles fazem também no plano espiritual, né? E aí vai culminar no que nós estamos estudando hoje, né? Então, cada um, segundo suas características, poderão ter um processo mais favorável, mais facilitado ou mais dificultado, a depender da nossa disposição, da nossa vontade. Obrigado, Valdemir. Eu que agradeço aí a cooperação. Verônica, por favor. É, essa fala de vocês me fez lembrar um episódio que eu passei logo no início dessa minha trajetória de estudo, né, do Espiritismo. Eu estava numa desobsessão, aí veio lá um espírito rindo muito, falando muita besteira, e como eu era assim muito fraquinha, né, no Espiritismo, não sabia quase que nada, eu comecei a discutir com aquele espírito, porque ele falava tanta coisa ruim para mim, e eu, em vez de ficar quieta, eu passei por cima, né, de quem estava ali ao meu lado, no caso dos médiuns, e comecei a discutir como se fosse uma pessoa encarnada. E eu, por que que tu tá fazendo isso? Vai embora, some daqui. Aí, no final de tudo, né, o médium me chamou para me dar as instruções que eu não deveria agir dessa forma, que eu nunca mais repetisse isso, porque só ia piorar a minha situação, que eu tinha que tratar com amor. Eu falei, mas gente, como que eu vou tratar isso com amor? Um espírito que vem não sei da onde e que fala um monte de coisa para mim, está me desafiando. Aí é o que eu digo, né? A gente começa a estudar, começa a entender que quanto mais rebelde a gente for, pior fica a situação. E hoje, graças a Deus, eu já os trato como se fosse assim um filho para mim. Peço perdão,
mas continuo a dar gargalhada, tá? Mas eu não sou mais aquela rebelde, até porque falta, eu acho, né? Falta de conhecimento da minha parte, né? Não tem outra explicação. Mas hoje eu já estou mais bem educadinha. Já falo, poxa, não faz isso comigo, né? Eu acho que eu estou falando que está dentro aqui do tema, né? A minha educação perante a esses desafios, não é verdade? Perfeito. Por isso que a gente tem que ter cuidado com reunião mediúnica. E a reunião mediúnica, normalmente, ela não é pública. É uma reunião privativa, porque só participa daquelas pessoas quem tem condições de participar, quem tem conhecimento. Claro que cada caso, cada casa tem as suas normas, mas em princípio, eu pelo menos sou a favor de uma reunião mediúnica privativa, onde as pessoas que estão ali têm pelo menos conhecimento doutrinário, para entender que um espírito, quando chega dizendo que vai matar todo mundo, ele não tem condição de matar todo mundo. Mas ele chega falando isso. E quem não tem conhecimento pode se assustar. É o que foi o caso da Verônica, de se assustar com a ameaça. E, de novo, como eu comecei falando, esses são irmãos nossos que precisam, que merecem ser respeitados, como todos merecem ser respeitados. Mas Jesus disse que veio para os doentes, que esses que precisavam de médico. Então, esses precisam mais do que os que estão são. Diga, Sandra Fonseca. Então, quando você fala assim, eles não têm condições de matar ninguém, né? Eu fico, assim, com uma curiosidade, né? Que às vezes a gente escuta tantas coisas, né, dos espíritos que aprontam com as pessoas. É possível isso? Tipo, aprontam de você sofrer acidente, muito em outros segmentos religiosos, né? Que, espíritas ou espiritualistas, enfim, e falam que sofreu acidente porque tinha um obsessor que estava te provocando uma distração para aquilo, ou você passou por tal situação porque tinha ali alguém que facilitou. Quer dizer, eu queria saber assim, eles têm de fato algum poder negativo sobre a nossa vida aqui nessa dimensão, estando fora do corpo? Eu queria Tem, saber isso. tem sim. Desde que estejamos em sintonia com eles. Entendi. Se estivermos em sintonia, sim, eles vão atuar. E atuam, os espíritos podem atuar sobre a matéria. Lá no início da codificação, Kardec fala das mesas girantes. É o estudo do livro dos médiuns. Começa com as mesas girantes. Espíritos atuando sobre a matéria. No livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 18, o assistente Jerônimo corta algumas veias do intestino do Cavalcante para desencarnar mais rápido. Então ele está atuando numa veia para causar hemorragia, para haver um enfraquecimento do corpo e o espírito poder ser retirado com mais tranquilidade do corpo. Então eles atuam na matéria. Os bons atuam para ajudar. Os maus ou os ignorantes, se estivermos nessa sintonia, com toda certeza, eles poderão atuar sim sobre nós. Eu Atua lembro não fisicamente, mas atua sobre o nosso pensamento, sobre nossas emoções, nos colocando raiva, por exemplo, nos colocando ódio, vontade de correr muito no carro, na moto. Isso pode acontecer, dependendo da nossa sintonia. Eu lembro da gente ter estudado isso no Livro dos Espíritos, né? Foi até muito importante quando a gente falou sobre isso aqui, no estudo do Livro Uhum. dos Espíritos. Mas é que, como você falou agora isso, assim, que nas desobsessões dizem que querem matar, mas que eles não têm esse poder, eu lembrei disso, eu falei, caramba, eles não têm esse poder diretamente, né? Mas eles podem nos influenciar a criar situações que favoreçam o incidente, infelizmente, né? Eles podem, porque a Perfeito. gente não sabe os inimigos que a gente tem em outra vida, né? É muito chato isso, né? Não, só para. Façamos de todos eles amigos. Esse é o objetivo. Diga, Mauro. Eu queria pegar o gancho antes de passar para a Carmen. É, 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 nenhum espírito, né, vai
agir diretamente para a nossa morte, né? Eles não têm essa autorização. Uhum. Senão nós estaríamos fritos, né? Também está lá no livro dos Espíritos, nós estudamos isso. Então eles não vão agir diretamente. Mas, como o Valdemir explicou bem, eles podem nos influenciar, inspirando, intuindo, estimulando algo que nós já estamos ali envolvidos. No caso aí da imprudência, por exemplo, na direção, seja de qualquer meio, né? Então, e por isso nós temos que estar atentos e vigilantes. No que o Valdemir trouxe, né, principalmente na questão do desencarne, já está no processo de desencarne. Então, o que eles estão fazendo Sim. ali é facilitando, né, essa desconexão do espírito do corpo. E aí tudo bem, aí podem promover meios que vão facilitar isso, como no caso ali da hemorragia, né? Coisas desse tipo que vão levar à morte do corpo já no processo de desencarne. E o contrário também acontece no caso das moratórias. Ou seja, o corpo está entrando num estado de falência e a espiritualidade, por permissão do plano superior, né, de Deus e tudo mais, vão interagir no campo energético que vai trazer uma resposta orgânica favorável, dando ali uma sobrevida orgânica e, consequentemente, daquela reencarnação, né? Então, é interessante a gente saber essas diferenças, né, para que a gente possa entender cada caso como isso acontece. Assim como ele cortou uma veia, ele pode consertar uma veia. É. O que, o que acontece no mesmo livro, com aquela nossa irmã evangélica que tem uma moratória, porque tem um espírito reencarnando, que é importante que ela esteja ainda por aqui. Então, eles podem, os espíritos bons atuam na matéria, é claro que sempre com a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Diga, Carmen Vieira. Boa noite. Então, o que eu ia trazer, o Mauro já esclareceu mais perfeito do que eu, né? Exatamente isso aí que ele explicou. E o que eu também queria trazer para confirmação é o merecimento, né? Porque eu sempre escuto, você não passa nada, né? Não te acontece nada que você não mereça passar, né? Então, assim, é o nosso merecimento, porque senão a gente, por exemplo, a sintonia, todo esse trabalho que a gente faz, de estar numa vibração elevada, mas a gente, ainda imperfeito, não conseguimos ficar 24 horas numa elevação, numa sintonia alta, né? Mas angariando é, o tempo que a gente vive, tentando fazer o bem, com a nossa sintonia melhor, eu acho que tudo isso vai agregando recursos para que, se não houver necessidade de passarmos por certas coisas, aquilo ali vai nos ser um benefício, vai ser tipo uma proteção, né? Porque senão ficaria muito fácil, né? Eles estão fora do corpo, com o desconhecimento dele, vou lá e vou piorar a situação da Carmen, está tudo ao léu. Não, eu penso que existe uma proteção, uma condução, né? E que tudo vai acontecer de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento, né? Então, eu queria só trazer isso e ver se estou raciocinando correto. E o que o Mauro falou era exatamente isso que eu, enquanto o Valdemir e a Sandra estavam falando, eu estava aqui pensando, que são coisas que eu já, né, tenho escutado, tenho estudado, então é exatamente assim. É isso, não sei se eu estou pensando corretamente. Ninguém está desamparado, Carmen, nem encarnado, nem Sim, desencarnado. Todos temos o amparo. Agora, nem sempre nós estamos aptos a perceber ou até a receber esse amparo, mas que estamos amparados com toda certeza. Basta querermos. E já temos até falado aqui. A prece é a nossa senha para recebermos ajuda. Então, uhum,
com certeza vamos estar. As suas palavras aí, confere com as palavras de Jesus. A cada um de acordo com as suas obras. A cada um Uhum. segundo as suas obras. Então, sim, merecimento é importante. Merecimento de quem E, está ajudando e de quem está recebendo ajuda também. O então, caso. queria só Ah, completar com um relato de, eu acho que não sei se você pode, se eu pode conhecer, o Mauro, alguém aí também já pode conhecer desse caso, de uma senhora do sapatinho, que estava confeccionando sapatinho de tricô, acho que está Divaldo que trouxe isso, que foi pedido dentro da religião da Umbanda, né? Alguém foi lá, pediu a uma entidade que fizesse o mal à vizinha dela, que tinha muita raiva dela, se incomodava muito com ela, não gostava dela, e foi lá pedir a essa entidade que queria que ela ficasse doente, que fosse lá fazer mal a ela. Conclusão, ele foi e voltou e disse para ela, não, eu não posso realizar o seu desejo, porque essa pessoa é uma pessoa muito boa, porque quando ele chegou lá, ela estava confeccionando sapatinhos de tricô para levar para uma casa, né, para campanhas de frio de agasalho. Então, nesse caso, foi quando foi. Isso é uma história de Divaldo, quando está falando que a gente, que o bem é o nosso grande advogado e protetor, né? Que a gente vai estar sempre protegido se nós estivermos no bem, pensando, fazendo e vivendo esse bem. É isso, eu queria só trazer essa história. Obrigada. perfeito. O bem que você fizer vai ser sempre seu advogado em qualquer época, em qualquer lugar onde você estiver. Então, façamos o bem, na medida do nosso possível, naturalmente. Diga, Mirabelle. É, ontem eu estava vendo a questão dos baloneiros, né? Eu não sei se todos estão a par, mas eu fiz questão de ver porque às vezes nós somos colocados em situações de imprudência. No que eu estava vendo, parece que em duas ou três circunstâncias ali no início do voo se mostrou a imprudência de quem estava querendo adentrar o balão e a imprudência de quem estava dirigindo a situação. Porque duas vezes ou três estava se mostrando o tempo desfavorável, né? E ainda tinha a imprudência do, do vasilhame do gás, né, estar pegando fogo, né? E eu me colocando naquela situação, eu falaria, eu me coloquei da seguinte forma: meu Deus, tudo indicou para que se eu estivesse ali por algum tipo que eu não estaria, porque eu não sou desse tipo, né? Não faz parte da minha característica, mas se eu tivesse ali ter arregado, desculpa a expressão, mas tipo assim, não é para eu ir, eu não vou. Então eu queria ressaltar com isso, não o fato, porque isso não interessa, interessa a cada espírito, interessa a cada pessoa, não estou julgando, mas a questão do ser prudente, né? Ser prudente, inclusive eu refinei essa característica da prudência um pouco não, muito auxiliado pelo Mauro, tá? Ser prudente é estar sintonizado com o bem que pode ser feito para nós, né? Se você arrisca a sua vida por alguma coisa que você não tem muito controle, bom, o que eu faria se acontecesse isso? Não sei. Se você diz não sei, você entra para o caminho da imprudência. Agora, se você diz não, eu sei. Se eu tiver nessa situação, eu faço isso vai dar certo. Mas quem em sã consciência vai estar diante de uma situação de impulso de experimentar, vai estar ligada à prudência, né? E a prudência tem a ver com toda a inteligência que você pode ter de arcabouço para não estar naquela situação. Então, eu queria ressaltar isso sobre a questão da prudência, né? Ser prudente é um grande auxiliador, né, nessa situação.
Se um espírito numa mesa espírita diz que vai matar todo mundo, então aquele que está imprudente numa situação dessa na qual eu coloquei, ele vai estar dentro desse perfil, dessa, entre aspas, sonolência ou ignorância desse espírito para estar envolvido nessa situação de possível perda do corpo físico. E a gente sabe o quanto demora para se haver uma reencarnação, pelo que eu tenho aprendido, né? Então eu queria ressaltar para essa palavra prudência. A prudência, ela foi difícil entrar na minha cabeça, mas entrou com a ajuda do irmão muitas vezes e agora não sai mais, porque é por aí que eu vou. Onde está a prudência é onde está as benesses do divino, né? É isso, só isso. Tem a mansidão das pombas e a prudência das serpentes. É uma fala de Jesus. Então, sermos prudentes com certeza, é uma. A prudência é uma virtude. A imprudência é que é perigosa, pode acarretar dificuldades para nós, com toda certeza. Vamos lá, Carlão? Alguém mais? Vamos lá. Então vamos lá. Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazê-lo. Nesse ponto, estão a pique de converter-se a tudo e tudo se pode esperar deles. Basta se lhe encontre o ponto vulnerável do coração. Pois é, esse ponto vulnerável do coração que é interessante. E muitas vezes, né, quem trabalha em reunião mediúnica, né, já deve ter passado por essa experiência, de você abordar determinados temas com o espírito que não é da sua característica, que você não está, talvez não domine muito bem. E você vai exatamente no ponto onde você vai atingir a vulnerabilidade do coração daquela pessoa, daquele irmão ali que está sofrendo. Aí você fala de um aniversário, fala de uma festa, fala de um casamento, de um batizado, sei lá, qualquer coisa. Você vai abordar um tema que vai tocar exatamente naquele coração. Então, a gente precisa, isso nos indica que quem dirige, quem coordena, quem orienta uma reunião mediúnica são os espíritos. Os espíritos superiores que cuidam daquele trabalho. Numa reunião mediúnica séria, obviamente. Se eu ficar brincando, se eu brincar do copo, por exemplo, claro que eu vou ter também espíritos brincalhões, levianos para participar ali. Mas numa reunião bem orientada, quem coordena são os espíritos superiores. E só se manifesta, mesmo com essas bravuras, digamos assim, com essas palavras meio fora de contexto, isso é permitido porque os espíritos superiores estão ali coordenando tudo. E até para nos orientar, para nos provar também, nos experimentar. Como é que está o nosso sentimento, como é que está o nosso conhecimento, como é que está o nosso acolhimento. Então é importante isso. Podemos continuar? Vamos lá. Os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança. E felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, Pois pois é, nada os toca. Não tem sentimento que os toca. Foi aí que eu falei da psicopatia, que é uma característica da psicopatia, e não ter sentimento. Então, o psicopata não ama, não odeia, ele não tem sentimento. Ele simplesmente é zerado em termos de sentimento. Ele tem objetivos e são normalmente inteligentes. Felizmente, é uma quantidade muito pequena, uma proporção muito pequena da população mundial. Mas é cerca de 1%. 1% da população mundial tem traços psicopatas ou é efetivamente um psicopata. Então, mesmo 1% faz um estrago danado, porque eles não têm sentimento.
que eles usam qualquer meio disponível para atingir o fim. E é isso que Kardec diz. Eles não têm sentimentos. Então, fica mais difícil mexer com eles. Mas é claro que no fundo, no fundo, no fundo, principalmente os desencarnados, porque tem sentimento, porque você pode mexer com você não, mas os espíritos que estão trabalhando ali podem mexer com o sentimento de uma reencarnação, de duas, de 10 reencarnações passadas, trazer para aquele momento e fazer com que ele reflita a respeito. Isso é claro, quando eles trazem para a mesa mediúnica, é porque isso pode acontecer. Esse espírito está a ponto, como diz Kardec aqui, né? Aqueles maus que não gostam de escrever o nome de Deus. Quando ele está a ponto de ser convertido ou de se converter a acreditar em Deus a partir do acolhimento, a partir do respeito, a partir do amor. Continuemos? Só vou voltar um pouquinho. Felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, Uhum. pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra sem que ninguém disso desconfie. Têm apenas as aparências da fé, mas fé sincera jamais. Eles usam, se eles julgarem o suficiente, eles não têm vergonha de utilizarem nomes santos. Eu já falei aqui uma vez, e não sei se todos estavam, mas eu, no início da minha. Assim que eu comecei a estudar doutrina espírita, comecei a estudar, não. Eu comecei a ler doutrina espírita. Eu comecei lendo André Luiz. Eu participei de uma reunião mediúnica, onde o espírito que coordenava o trabalho se dizia a Maria de Magdala. E no final era o que nossos irmãos da Umbanda chamam uma pomba-gira, que se passava tentando se passar por Maria de Magdala. Como eu não conhecia nada, não tinha nenhuma informação, tinha lido apenas o André Luiz, um livro de André Luiz, que falava de reencarnação, que para mim foi interessante. Mas, em princípio, aquilo para mim foi verdade. Até que eu comecei a estudar, falei, mas isso não faz sentido com aquilo que eu li lá na obra básica. Essa fala não faz sentido com aquilo. E aí eu comecei questionando e, por incrível que pareça, a reunião acabou. Quando eu comecei questionando, a reunião mediúnica acabou. Não por minha autoridade, por favor, não é essa a ideia. Mas como eu comecei questionando, esse espírito parou de se colocar como santo, de ser aceito como santo, como disse Kardec aqui nesse texto. Esse é o problema de nós formarmos grupos de trabalho mediúnico sem o devido preparo, né? Uhum. Porque você cai na principal recomendação que está lá no livro dos médiuns, que é exatamente o enredamento, né, por espíritos que falseiam personalidades, né? Se você não tem, você mesmo traz o seu exemplo, né? Você foi conseguindo criar o senso crítico na medida do conhecimento que você foi adquirindo, né? Sim. Mas aquele grupo que lá estava, não sei há quanto tempo, já estava, né, aceitando cegamente as Uhum. orientações desse espírito que lá estava dizendo que era fulano, beltrano, e as pessoas vão aceitando. Isso é um perigo, né, gigantesco, né? Antes de passar a palavra para o Carlos, a Carmen Vieira tinha levantado a mão e baixou. Carmen? Não, tudo bem. Era uma pergunta que vai sair um pouco fora. Tá tudo bem, obrigada. Ok. Ok. Diga, Carlão. Vou voltar um pouquinho, desculpa. Esse ponto vulnerável do coração, né? Que vocês comentaram que, é, inspirado, às vezes você consegue chegar naquele ponto que vai tocar aquele irmão e ele vai começar, como ele fala aqui no texto, a desabrochar, né? Pode acontecer do médico que está ali fazendo aquele trabalho
ter um ponto vulnerável semelhante ao que está sendo tratado, porque aí também nele aqueles sentimentos ficariam, né, balançados. Ou a espiritualidade já que está comandando, como quando ele falou, uma espiritualidade superior, já sabe que aquele médium ali, para aquele tipo de assunto, não vai surtir efeito. É mais ou menos assim. Eu sei que não é uma coisa como você falou, Mauro, não é um pacote fechado. Mas pode acontecer se ocorrer isso? Pode acontecer, porque todos nós temos muitas vulnerabilidades comuns. Muitos nós, né? Se você lembra do filme do Divaldo, quando ele vai lá na reunião, né? O esclarecedor lá, né? Querendo botar banca lá no espírito. E o espírito falou, mas você, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, ele tinha uma série de dificuldades lá, né? Particulares, que acabou sendo expostas porque ele quis usar de uma prepotência em cima do espírito, que também tinha as dele. Então, poder pode, né? Claro, nós não somos perfeitos e pode acontecer de termos defeitos ou dificuldades ou problemas comuns. Mas como lidamos? Cada um lida de um jeito. Aí está a diferença, né? Diga, Carmen. Carmen? Ah, não, eu ia falar uma coisa aqui, porque eu entendi que o Carlão pergunta dele. Assim, se o médium que está dando a facilidade, eu acho que é isso que eu entendi. Se ele tiver a mesma vulnerabilidade, Vulnerabilidade. isso, que o espírito tem, ele pode ser tratado? Foi isso que eu entendi. Não sei se é isso que ele estava perguntando realmente. E eu aqui achei que sim, porque assim, isso aconteceu comigo há muitos anos, quando eu tinha pavor de trovão, fogos, eu não podia escutar, era uma coisa horrível. Eu já era adulta, já tinha filho, era muito ruim. Um tempo, quando ficava escuro, eu tinha um ataque cardíaco, então eu tinha muito problema com trovão, com fogos, isso me fazia sofrer muito. E eu trabalhava, né, trabalho mediúnico, e um dia eu dei passividade para um irmão que veio da guerra, aquele espírito, né, desarmonizado e tal. Tá, um dia, uma quinta-feira. Passou, isso era bem perto do fim do ano. E ele foi tratado. De repente, em dezembro, quando começou aqueles fogos, eu até falei com meu esposo, eu estava passando por um lugar, eu falei, o barulho dos fogos não está mais me incomodando e eu não estou mais com medo dos fogos. E a partir dali, desse momento em diante, eu não tenho mais tanto pavor com trovão, fogos não me incomodam mais. Conclusão, na próxima vez eu perguntei, achei isso estranho, estranho não, muita coincidência, dei facilidade para o irmão, e perguntei lá no estudo do livro de médico que eu fazia na época, para a pessoa que coordenava, então ela disse que ali eu poderia sim ter sido tanto espírito, porque a gente tem afinidade, como dá passividade, né? Pode ser por afinidade ou não, mas pode ser. E tanto ele quanto eu fomos tratados nas nossas necessidades. E realmente, a partir dali, eu não tenho mais esse problema que eu tinha com. Então, por isso que eu lembrei, porque eu entendi, eu acho, não sei se foi isso que o Carlão perguntou, que o espírito e o médium e a pessoa ter a mesma Vulnerabilidade. vulnerabilidade, os dois podem ser cuidados. Foi isso, Carlão? Sim, Foi. os dois podem ser cuidados. Você foi até um pouco mais além do que eu. Obrigado, cara. Se tiverem Tá, vulnerabilidade, os dois podem ser tratados. O tratamento então, ali não é só para encarnados, o tratamento é para os desencarnados também. Então, é possível que isso aconteça. Mas não há obrigatoriedade do médium ter a mesma vulnerabilidade do espírito. sim, A situação sim, é uma isso. situação diferente. Isso, o que o Mauro trouxe uma outra reunião que também ajudou demais, né, que eu ficava só entendendo que a gente dava passividade por afinidade, só por afinidade,
E tinha coisas, não que eu fique, mas tem médicos que ficam assim, dá facilidade para um espírito com uma moral, alguma coisa muito grave, e a pessoa fica assim, ai meu Deus, eu tenho ainda sintonia com isso. E o Mauro trouxe que nem sempre é por afinidade, que o mentor, né, traz, o mentor cria. Aquilo foi assim de um esclarecimento realmente, porque me fez entender que muitas vezes eu não me via, talvez em vida passada, ou na cara desse registro, mas aquela explicação dele foi assim, nossa, esclarecedora, de que o mentor ele traz também, ele arruma essa situação, né, para que o espírito a gente possa ter essa sintonia ali na hora do trabalho. É isso, obrigada. Perfeito. Sandra. Sandra Fonseca? Não, apagou. Verônica. Não, levantei errado, Oi, Diga aí, Valdemir. você levantou a mão. O Valdemir, é rapidinho por causa do horário. Sim. Nessa novela A Viagem, o Alexandre, o personagem, ele já desencarnou. Então ele tem um ódio de quase que todos. Num capítulo, acho que foi de anteontem, ele se vingou do primeiro personagem. Veja bem, desculpa, eu pulei um pedaço. Vocês falaram ainda há pouco que o espírito ele não tem o poder de matar. Porém, o espírito do Alexandre que está no umbral, né? Porque ele estava preso, vivia uma vida louca, mas ele aparece na frente do carro, até esqueci o nome do artista, e esse artista vê o espírito dele, meu Deus do céu, como é que é o nome dele? Esqueci. E Esquece o nome. esse artista, quem? Esquece o nome, não tem problema. Tá, O importante é o tá. fato. Ele que estava dirigindo o carro, ele vê o espírito do Alexandre. Então ele fica tão assustado que o carro estava em alta velocidade, ele continua, mas ele fica olhando para o espírito, como quem diz, meu Deus do céu, ele morreu, mas o que ele está fazendo aqui? Nisso que ele vai olhando para o espírito do Alexandre, ele bate de frente com uma carreta e desencarna ali mesmo. Então, quer dizer, no caso, esse Alexandre, que é o espírito, né, que está no umbral já, ele teve o poder de matar, né? Não, não. Ele não matou ele distraiu. Para que ele morresse. Não, ele Não, distraiu. A ele só consequência da distraiu. distração foi que levou ele à morte. Mas não foi ele que matou diretamente. Mas ele teve a intenção, né? Não, a intenção é outra coisa, mas a intenção não leva ao fato. Não entendi, vou ser A sincera. intenção não leva ao fato. O Zé Tá, Arigó, podia ter aconteceu a acontecido. mesma coisa. Zé Arigó aconteceu a mesma coisa. O Fritz falou que ele ia morrer numa morte de acidente de carro. Não é? No dia que ele foi morrer, ele estava na estrada e o Fritz se apresentou para ele. Ele não estava em alta velocidade nem nada, mas ele entendeu. Ah, então é o meu dia. Beleza, continuou dirigindo, teve um infarto, bateu na árvore e morreu. O Fritz matou ele? Não, Não, mesma coisa o entendi. Alexandre. Ah, sim. Agora, eu fiquei muito na dúvida quando eu vi essa cena. Entendi, Mauro. O Alexandre Obrigado. só distraiu e ele entrou na distração. Ele entrou na sintonia. Aí entrou na sintonia, foi Hum, o que eu respondi para a Sandra. Com certeza, eles podem fazer sim. Diga, sim, Rosmarie, obrigado. vamos Valdenir, fechar aqui. Valdenir, me fez lembrar esses exemplos de tratar o médium e o encarnado do livro Libertação, que você acho que também já leu, né? Não é justamente da médium que vai ajudar a encarnada, mas eles que estão ali acompanhando todo esse processo, ajudando o André Luiz junto, acabam ajudando a médium, pelo menos tentando. Acho que eles, assim, ela não aceitou a ajuda, ela tinha ciúme, tudo, trazia dificuldade, até mesmo para a mediunidade dela, esse sentimento com o marido.
Mas eles também fizeram essa ajuda, não é assim? Eu não entendi, Rosemary, desculpa, mas eu não entendi a sua dúvida. No capítulo, nenhum dos capítulos do livro Libertação, a pessoa que é encarnada e está sendo obsediada pelo Gregório, eu acho o nome, né? Sim, É uma moça. agora. E ela vai em vários lugares, vai na missa, vai num cartomante, eu acho, e vai numa médium, né? E que eles até, o André Luiz, e quem estava trabalhando junto para ajudar essa moça, falam que é uma boa médium, mas ela não tinha os ciúmes lá do marido, e eles também levaram ela em desdobramento para ajudar, porque esse sentimento ruim dessa médium atrapalhava o trabalho dela como médium. Não é assim que é feito também o tratamento? Que vocês estavam falando, vai pegando quem eles viram por essa trajetória toda, de começar pelo Gregório e toda aquela falange de espíritos endurecidos, maus, cada um com suas questões, eles foram tentando ajudar, não é isso? Ali nessa trajetória toda, até conseguir que o Gregório, né, também, de uma forma, acho que até forçosa, pelo que eu entendi, aceitasse ajuda, né? A própria mãe dele Quem, teve quem que. pro- quem providencia tudo para ele reencarnar é a própria mãe e o Gúbio, que é É, o instrutor Gúbio, que está ajudando ali. Os espíritos ajudam a todos, os espíritos bons ajudam a todos, encarnados e desencarnados. então, Desde que como. queiramos ser ajudados, É, desde que estejamos na sintonia desses espíritos, eles nos ajudam. sim, É o que eu falei aqui anteriormente. Mauro sempre fala lá do umbral da prece. Eu sempre vou lembrar disso. Quando eu estiver no umbral, eu vou lembrar desse negócio, né? Reunir o pessoal para fazer uma prece no umbral. Se eu fizer é, uma prece pedindo ajuda, sinceramente, com certeza a ajuda vai chegar. E vai chegar para encarnado, para desencarnado, vai chegar para todos. E não é assim, apenas a sintonia do encarnado para com o médium, tendo a mesma dificuldade. No caso dessa médium, era outra dificuldade que ela estava tendo. E ela foi ajudada ali, e ela nem chegou a pedir, né? Era uma coisa que ela estava vivendo, mas eles tentaram é, ajudar ela também. Eu confesso que eu tenho lido esse livro há muito tempo, eu não sei, não me lembro mais da história. Eu sei me lembro do Gúbio, do Gregório, mas não tem detalhes da história, não me lembro mais. De Mas a gente vai qualquer chegar maneira, nesse livro, né? a ajuda chega sempre, Mas a gente ainda vai chegar nesse livro. com Assim, certeza. de todos, eu gostei muito dele. Eu acho que o título, Libertação, nossa, É uma pelo menos na libertação época eu mesmo. saí com outra cabeça. Uhum. É. É, Nós vamos chegar lá. Nós estamos no 2. Se não me engano, libertação acho que é o 5, se não me engano. Se não me vai, engano, vai, não tenho certeza. Mas a gente chega lá. chega. Ok. Vamos Passamos aqui parar 8 aqui. minutos. Vamos parar aqui na prece. E aí, na semana que vem, a gente faz a leitura, né? Faz a leitura Isso, corrida e isso. entra na prece e termina, porque realmente ela é extensa. No item 7.6. Semana que vem, 1º de julho, estaremos aqui, então, no item 7.6. Tá aí. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos pedir então a nossa irmã Sandra Fonseca fazer a nossa prece. Obrigada pela oportunidade. Amado Jesus, amado Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, nosso protetor, nós agradecemos por essa reunião, por tanto aprendizado, por tanta meditação sobre tantos ensinamentos que se desdobram em outras questões, em
e mais vontade de aprender e sede de se envolver nessa doutrina, para que possamos nos tornar cada vez mais pessoas esclarecidas, que possam ajudar o nosso próximo, estar aqui conosco no dia a dia ou em qualquer outra dimensão. Quero agradecer por essa oportunidade, agradecer por essa troca, por esses aprendizados trazidos, pelos nossos orientadores, por todos nós, e pedir que nos abençoe durante toda a semana, que possamos processar tudo isso e traduzir em aprendizado. Quero pedir também por todos aqueles meus amigos e irmãos que não puderam estar presentes, por toda a sua família. Quero aproveitar a oportunidade e pedir por todas as pessoas que estão participando dessas guerras que acontecem hoje no mundo, não só as guerras bélicas, mas as guerras internas de cada um daqueles que precisam encontrar o seu caminho. Que o Senhor nos abençoe, abençoe nossas casas, nossos lares, a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, gente. Um beijo, Assim seja. boa semana. E amanhã Amanhã lá tem rádio, hein? Amanhã, ok. tá, hein? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite a Abraço. todos.